vazando ali, cara. Mais um pouquinho só. Vai ter que ser isso aí. Fala galera, tudo bem? Bom estar com vocês aqui, é um prazer como sempre. Eu vou abrir aqui o Periscope para bater um papo sobre um assunto muito importante, cai muito nas provas de tributário, que é um assunto que envolve o ICMS e os contratos de leasing, um assunto que já foi levado muito intensamente a debates no STJ, no STF, e eu estou gravando essa aula agora aqui no meu curso sobre ICMS. E eu vou compartilhar com vocês um bloco de 25 minutos de gravação, tudo bem? Para que vocês possam assistir junto comigo essa gravação aqui agora. Então, eu estou dentro do estúdio do Portal F3, né? E vou fazer essa gravação agora, são 25 minutos. Espero que vocês gostem, que vocês aprendam, que vocês entendam. Vocês vão me ver assim, de lado para vocês o tempo inteiro, ok? Porque eu estou de frente para a câmera aqui que está me filmando, tá? Então, pega aqui para vocês verem, ó. Aqui atrás está um pano do chroma key verde. Ali na frente, ó, deixa eu abrir para vocês verem, ó. Tá a câmera que vai me filmar. Ali está o Alex. Tá aparecendo você, Alex? Aqui? Tá, né? Aqui está a câmera que está de frente para mim, que vai me filmar. E eu vou aqui fazer a transmissão dessa filmagem. Eu espero que vocês gostem. O assunto é super importante e faz parte do meu curso de ICMS. Tudo bem? Vamos juntos? ICMS nos contratos de leasing. Que o pessoal aqui é o famoso Alex, é o grande querido Alex, está sempre aqui comigo, né? Beleza? Então, todo mundo esperto, sem mensagens a partir de agora. Se vocês puderem, convidem os seguidores de vocês, tá? Convidem os seguidores. Borei, um abraço, meu irmão. Convidem os seguidores de vocês, tá certo? Para que eles possam entrar aqui na transmissão, para que eles entrem na live, tá? Todo mundo convidando os seguidores e todo mundo esperto agora, porque o que eu vou falar é importante para Dedéu e cai muito em prova, beleza? Então, vamos embora. Vamos lá, Alex. O Alex vai soltar aqui a vinheta da gravação, tudo bem? E vocês vão focados aí. Alex, tira um pouco de teto, tá com muito teto aqui. Vão aprender comigo a discussão sobre ICMS e leasing. Beleza? Vamos lá. Enquadre mais. Vamos embora? Beijão, Ari. Bom te ver aí. Beijão, Paty. Vi que você está aí agora. Saudade de você, querida. Tá? Beijo a todos vocês. Vamos lá, agora sem mensagens. Convido os seguidores e vamos prestar atenção. ICMS e leasing. Vamos lá? Vai entrar aqui a filmagem e eu não vou olhar para cá. Vou pedir a vocês que não façam comentários durante a transmissão. Vamos lá. Bem, pessoal, vamos lá. Passo a falar com vocês agora sobre o ICMS e os contratos de leasing. Bom, de antemão, inicio esse bloco afirmando a você qual é a regra que se aplica quanto a esse assunto. A regra no sistema jurídico brasileiro é que não incide ICMS durante toda a fase da locação num contrato de leasing. Somente sendo possível cogitar da incidência do imposto se houver o exercício da opção de compra por parte do arrendatário. Repetindo a regra para que a gente possa conversar sobre ela. A regra no Brasil, conforme jurisprudência pacífica no STF, é de que não incide ICMS durante toda a fase da locação no contrato de leasing. Somente sendo possível cogitar da incidência do imposto nas hipóteses em que o arrendatário vier a exercer efetivamente a opção de compra do bem, que é o objeto do leasing. Enquanto não ocorrer o exercício da opção de compra,
não se pode cogitar da incidência do ICMS. Tudo bem? Bom, esse entendimento, segundo a jurisprudência pacificada no STF, se aplica tanto para o leasing interno como para o leasing internacional. O STF pacificou o entendimento que uniu todas as situações de leasing, tanto o leasing interno como o leasing internacional. O fundamento para que não incida ICMS sobre os contratos de leasing, tanto no leasing interno, feito todo ele no Brasil, como no leasing internacional, a mercadoria objeto do leasing vem do exterior, locada, arrendada para uso com opção de compra no Brasil. O fundamento para dizer que não incide ICMS, tanto no leasing interno como no leasing internacional, durante a fase da locação, o argumento é: não ocorre fato gerador. E, melhorando esse argumento, detalhando uma boa resposta, não ocorre fato gerador, porque não acontece a transferência do domínio da mercadoria do arrendante para o arrendatário durante a fase da locação. E, não ocorrendo a transferência do domínio, a transferência da propriedade da mercadoria, não tem como incidir o ICMS, porque o fato típico impõe essa necessidade. Para haver fato típico, é necessário que nós tenhamos a transferência da propriedade da mercadoria. E, não havendo essa transferência da titularidade da coisa, não havendo a transferência do domínio, não há fato típico e então não incide o ICM. É dizer, enquanto estamos na fase da locação, o que se tem é uma mera aquisição de posse, com a opção de aquisição de propriedade ao final, mas enquanto se está na fase da locação, o que se tem é uma aquisição de posse e não de propriedade da coisa. A coisa não foi vendida, então não se tem a circulação jurídico-econômica de mercadoria. Não há fato típico, porque para haver fato típico, a gente já estudou aqui, tem que ter a transferência do domínio da coisa. E como não há o domínio da coisa durante a fase da locação, a gente diz que não incide ICMS no leasing. Qual é o fundamento? Vamos repetir mais uma vez. O fundamento é: não tem fato gerador, porque não há transferência da propriedade. Tudo bem? Aprofundemos um pouquinho aqui os nossos comentários. Meus amados, vejam bem. Quando a gente fala do contrato de leasing, do que a gente está falando? O que é o contrato de leasing? Ok? O que é o contrato de leasing? É um contrato em que alguém loca um bem a outrem, assegurando ao locatário a liberdade de, ao final do prazo da locação, poder fazer uma escolha potestativamente assegurada a ele, locatário, de qual destino dar a esse contrato após a locação, qual destino dar à relação com o locador após fim do prazo da locação, sendo assegurado a esse locatário um direito de poder fazer uma dentre 3 lícitas escolhas. O locatário pode escolher renovar a locação por um novo prazo, ou pré-ajustado, ou que venha a se ajustar. Mas o locatário pode escolher, ao invés de renovar a locação, devolver a coisa e dar ponto final à relação. E pode ainda escolher não renovar a locação, não devolver a coisa, e sim adquiri-la em definitivo, pagando a diferença, o valor residual, que lhe é garantido o direito de pagar esse valor residual, que é a diferença entre o valor total do bem locado e aquilo que já se pagou a título de locação. Então, a diferença entre o que se pagou a título de locação e o valor total da coisa. Se paga a diferença e se adquire a propriedade da coisa. É dizer, o contrato de leasing, ele consiste numa locação especial, em que se dá a esse locatário a prerrogativa de, ao final do contrato, escolher o que é mais conveniente para os seus interesses. Renovar a locação por um novo período, devolver o bem e encerrar a relação, ou adquirir, comprar em definitivo o bem, pagando apenas a diferença. Exemplifico, certo bem, de custo de R$100 mil, foi locado pelo titular do bem, pelo proprietário locador, a um terceiro locatário, durante um período de 5 anos, 60 meses. Um bem que custa R$100 mil. Durante o período da locação, se estipulou um pagamento de R$1.000 por mês, e ao final dos 60 meses, dos 5 anos,
se gerou um pagamento de 60 mil reais. Findos os 5 anos, findo o período da locação, pagos 60 mil reais, 12 mil por ano, R$1.000 por mês, se gera para o locatário o direito de complementar o valor de 40 mil e dizer, olha, eu queria transformar a locação em compra e venda. Eu quero pagar o valor residual que me fora garantido quando a gente assinou o contrato, que eu poderia, caso quisesse ficar com a coisa em definitivo, pagar apenas o VRG, o valor residual garantido, para que, juntando, somando os 60 mil dos aluguéis dos 5 anos, com os 40 mil dessa amortização, a gente chega ao valor dos 100 mil, que é o quanto a coisa realmente vale. Então, o contrato de leasing é esse contrato em que se gera uma locação especial. E especial porque, nessa locação, se assegura ao locatário a liberdade de, no final do contrato, poder exercer uma de 3 opções, conforme o seu livre-arbítrio. Renovar a locação, devolver a coisa, ou adquirir em definitiva a coisa, pagando apenas o valor residual garantido. A diferença de uma locação tradicional para o leasing consiste exatamente no aspecto de que, no leasing, o locatário ele tem a prerrogativa de escolher qual é o destino da relação. No leasing, o poder de controle está na mão do locatário. O locatário é quem vai dizer ao locador o que é que vai acontecer ao final do contrato. Se ele vai devolver a coisa, se ele vai continuar com ela a título de locação, pagando novamente aluguéis por um novo período, ou se ele vai adquiri-la em definitivo, pagando o valor residual garantido. Então, é essa a característica principal desse modelo, que é o modelo tradicional de leasing. Existem outros modelos de leasing, o leasing financeiro, o leasing back, que não interessam aqui para a nossa discussão quanto à incidência ou não do ICMS. A discussão do ICMS, ela está exatamente nesse modelo tradicional de leasing, o leasing tradicional, também chamado leasing operacional, em que alguém que é titular de um bem loca esse bem, alugando-o a outrem, estatuindo no contrato o direito para esse locatário de fazer as escolhas, a escolha dentre as opções ora comentadas, renovar a locação, encerrar o contrato devolvendo a coisa, ou adquirir a coisa em definitivo, comprando-a, pagando o valor residual garantido. Tudo bem? Tudo ótimo. Vem junto comigo, todo mundo. Bom, durante a fase da locação, que é praticamente toda a fase do contrato, porque ao final do período, ao final da fase locatícia, que você tem que tomar a decisão. O locatário escolhe se ele quer devolver, se ele quer renovar a locação, ou se ele quer comprar. Durante toda a fase da locação, o que é que nós temos quanto à coisa? A coisa não é vendida. Ela é alugada. A opção de compra é assegurada, mas ela pode ou não ser exercida. E se for exercida, é somente ao final. Então, durante a fase da locação, ainda não ocorre a transferência da propriedade para o locatário, para o arrendatário. O arrendante, locador arrendante, ao arrendar a coisa ao locatário, arrendatário, ele não pode assegurar que o locatário vai fazer a opção de compra no final. O arrendatário não tem a obrigação de comprar, ele tem a prerrogativa de, caso queira, e somente caso queira, fazer a compra ao final. Nesse viés, constatem que durante toda a fase da locação, a coisa continua na titularidade do arrendante, que continua sendo o dono. Ora, se durante a fase da locação, o que se tem é um mero desmembramento possessório, não transferindo a propriedade ao locatário ou ao arrendatário, se durante toda a fase da locação, o bem continua na titularidade do locador proprietário, como é que pode o Estado querer alegar que incide o ICM? Não pode incidir o ICM, porque se eu estou na fase da locação, eu não tenho fato típico. Por que eu não tenho fato típico? Porque enquanto se está na fase da locação, se está diante de um mero desmembramento de posse. E se eu estou diante de um mero desmembramento de posse, não tendo fato típico, eu não posso incidir, não posso ver incidir o ICM. Se eu tenho um mero desmembramento da posse, não há transferência da titularidade da mercadoria. E só há fato típico se houver transferência da titularidade da mercadoria. Enquanto não tiver transferência da titularidade, enquanto não tiver transferência do domínio, enquanto não tiver transferência da propriedade da mercadoria, não pode incidir ICM. Por quê? Qual é o fato gerador do ICM? A circulação
jurídico-econômica da mercadoria. Não é a mera circulação física. Não é a mera circulação física. Para que haja incidência do ICM, para que ocorra o fato típico para a hipótese de incidência do ICM, é necessário que haja a circulação jurídico-econômica da mercadoria. E a circulação jurídico-econômica é aquela, a gente já estudou aqui, que exige que se tenha transferência da titularidade da coisa, numa operação que se faz com habitualidade, onerosidade e fim lucrativo. Então não basta uma circulação física, não basta a circulação corpórea da coisa. É preciso que essa coisa circule jurídico-economicamente. E a circulação jurídico-econômica pressupõe o quê? Lembra? Habitualidade, é uma operação que se faz com habitualidade. É preciso que se tenha onerosidade e é preciso que se tenha transferência da propriedade. E na fase da locação, entre o arrendante e o arrendatário, não ocorre transferência da propriedade. A transferência da propriedade, que é uma elementar do tipo do ICM, sem a qual, repito, mais uma vez, pedindo vênia a você para repetir insistentemente, sem a qual não incide o ICM, a transferência da propriedade só vai acontecer se o arrendatário exercer efetivamente a opção de compra. É por isso que durante a fase da locação não incide ICMS. O cuidado que você deve ter com o leasing é que você não pode afirmar que não vai incidir ICMS no leasing. O que você tem que afirmar é que durante a fase da locação não vai incidir ICMS no leasing. Mas, retirando a fase da locação e falando do final do leasing, do exercício da opção de compra, ora, se houver o exercício da opção de compra, evidentemente que a mercadoria vai circular não só fisicamente, ela vai circular jurídico-economicamente, porque ela vai deixar de ficar no patrimônio do arrendante e passará a perpetrar ao patrimônio do arrendatário. E a circulação jurídica da mercadoria consiste exatamente nisso. O bem deixa de ser de uma pessoa e passa a ser de outra. O direito de propriedade sobre esse bem é que circula. O que é circular o direito? É deixar de ser de uma pessoa passando a ser de outra. Então, a circulação jurídica ocorre não quando o bem fisicamente se desloca de um ponto a outro do espaço, mas sim quando, em razão do negócio, em razão da operação mercantil, se quebra a titularidade de uma pessoa e se gera a titularidade para outra pessoa. E isso, evidentemente, no leasing não vai acontecer durante a fase locatícia. Só vai acontecer se houver a opção de compra. Então, cuidado, principalmente a galera que vai jogar essa questão numa prova, na prova de concurso, na prova da segunda fase do exame de ordem em direito tributário, na prova de primeira etapa, em qualquer prova de concurso. Cuidado para não afirmar, generalizando, que não incide ICMS no leasing. Não incide ICMS durante a fase da locação. Se houver opção de compra ao final, evidentemente que incide o ICMS. Tudo bem? Prestem atenção. Nós temos a nossa lei brasileira do ICMS, a Lei Complementar Nacional de Normas Gerais que regula o ICMS, a Lei Complementar 87 de 96, a Lei Complementar 87 de 96, a Lei Complementar 87 de 96, ela afirma expressamente exatamente o que eu estou te colocando. A Lei Complementar 87 de 96, no artigo 3º, inciso 8, afirma claramente, artigo 3º, tome nota, inciso 8, afirma claramente que não incidirá ICMS sobre os contratos de arrendamento mercantil, salvo se houver a opção de compra ao final. Tudo bem? Então, nos termos do artigo 3º, inciso 8, a gente diz que o legislador homologa esse entendimento pela não incidência do ICMS nos contratos de leasing, salvo se houver ao final a opção de compra exercida efetivamente pelo arrendatário. Tudo bem? Estamos juntos? Maravilha. A grande discussão que se abriu no Brasil foi a respeito de se identificar se esse entendimento valeria apenas para os contratos de leasing internos, que é quando o arrendante e o arrendatário, o locador e o locatário estão dentro do Brasil, ou se isso também envolveria os contratos de leasing internacional. É dizer, um locatário no Brasil está alocando bens de um locador no exterior, então um fornecedor no exterior envia bens para o Brasil e esse arrendatário aqui no Brasil loca para uso, se resguardando a prerrogativa de, ao final da locação, exercer a opção de compra. E aí, notifica o arrendante no exterior para informar da opção de compra e não tem que devolver os bens. Fica com esses bens em definitivo, incorporando-os no seu ativo mobiliário, né? E paga lá o valor residual garantido. A grande discussão que se abriu no Brasil era a respeito de se identificar
se esse entendimento do artigo 3º, inciso 8º, da Lei Complementar 87, se aplicaria também no leasing internacional. E por que se abriu essa discussão? Presta atenção. Porque a Constituição da República, após ter sido emendada na virada do milênio, com a emenda 33 de 2001, a Constituição da República recebeu, por obra da emenda constitucional 33 de 2001, uma inovação normativa. E houve uma discussão para se identificar se essa inovação normativa, que eu vou dizer qual foi, atingiria os contratos de leasing, para autorizar a incidência do ICMS nos contratos de leasing internacional. É dizer, após a emenda 33 de 2001, se fez uma modificação expressa na Constituição. E essa modificação suscitou uma dúvida, de modo que alguns colegas chegaram a sustentar que deveria incidir ICMS nos contratos de leasing internacional, não por ser leasing, mas por ser importação. É que alguns colegas chegaram a entender que com a emenda 33 de 2001 e a inovação que ela trouxe, o ICMS poderia incidir sobre qualquer entrada de bem no país, independente de haver ou não transferência do domínio da mercadoria. Do que eu estou falando? A emenda 33 de 2001 alterou a redação, anote por favor, pegue uma caneta e anote, do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição. 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A. O 155 é o artigo dos impostos estaduais. O parágrafo 2º é o parágrafo do ICMS. O inciso 9, a linha A, cuida do ICMS na importação de mercadorias. E essa linha A foi modificada de uma maneira agressiva pela emenda 33. A emenda 33, em 2001, trouxe um novo texto para o inciso 9, a linha A, afirmando que o ICMS incide sobre, o ICMS também incide sobre a entrada de bens ou mercadorias do exterior, quem quer que seja o importador, pessoa física ou jurídica, contribuinte habitual ou não do imposto, e qualquer que seja a finalidade do contrato. Olha como o texto é largo, é agressivo, é expansivo. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, passou a ganhar uma nova redação com a emenda 33, e a redação diz que o ICMS incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria do exterior, seja o importador pessoa física ou jurídica, contribuinte habitual ou não do imposto, qualquer que seja a finalidade do contrato. Ora, uma redação tamanhamente agressiva como essa, expansiva e generalizante, sugere que em qualquer entrada de bem no país vai incidir ICMS, praticamente equiparando o ICMS a um imposto de importação estadual, permitindo que os estados tributem quaisquer importações. Parte da doutrina passou a sustentar que, por conta dessa nova redação, se estaria autorizando a incidência do ICMS em qualquer importação, e aí seria irrelevante se a importação foi ou não a título de leasing. Parte da doutrina, nessa caminhada interpretativa, passou a defender que caberia o ICMS no leasing internacional, não por ser leasing, mas por estar havendo entrada de bem do exterior. E aí, se o arrendatário compraria ou não o bem ao final, isso seria, para essa concepção de interpretação da doutrina, de parte da doutrina, seria irrelevante, porque não se estaria mais discutindo a circulação jurídico-econômica de mercadoria, o fato típico tradicional do ICM, a circulação jurídico-econômica de mercadoria, que exige a transferência do domínio. Não se estaria mais discutindo se está havendo ou não circulação jurídico-econômica de mercadoria. Se estaria discutindo se houve ou não entrada no país de bem que veio do exterior, e houve. E aí é irrelevante se veio a título de compra e venda, a título de locação, a título de leasing, o bem entrou. Nesse compasso, parte da doutrina passou a dizer, após a emenda 33 de 2001, caberia ICMS nas importações a título de leasing, repito, não por ser leasing, mas por estar havendo entrada de bem no território nacional, com base na redação do 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, para essa parte da doutrina, ficaria autorizada a incidência do ICMS no leasing internacional. Para essa linha de interpretação, se veio defender, para quem assim se posicionou, se veio defender uma distinção entre o leasing interno e o leasing internacional. E aí se passou a dizer que o ICMS não incidiria no leasing interno até a opção de compra,
mas incidiria no leasing internacional a partir da entrada da mercadoria no Brasil. A mercadoria entrou no Brasil, no momento do desembaraço aduaneiro, ali na alfândega, ali na aduana, já incidiria o ICMS. A parte da doutrina que se posicionou com esse entendimento passou a defender, a escrever nos livros, que o ICMS não incidiria no leasing interno, salvo a opção de compra ao final, mas incidiria no leasing internacional, independente da opção de compra ao final. O STF, num primeiro julgamento, chegou a bancar essa tese, num recurso extraordinário importantíssimo, julgado em setembro de 2006, pela então ministra Ellen Grace. O STF, em setembro de 2005, em setembro de 2005, o STF, no julgamento do RE 206069 de São Paulo, tome nota, o julgamento do RE 206069 de São Paulo, relatado pela então maravilhosa ministra Ellen Grace, que foi a primeira presidente mulher do Brasil no exercício da presidência, não eleita pelo povo, mas em função substitutiva, né? A ministra Ellen Grace, como relatora, no RE 206069, aplicou esse entendimento que era sustentado por parte da doutrina, que o ICMS caberia em qualquer entrada de bem ou mercadoria do exterior no Brasil, independente da natureza do contrato, o que permitiria, inclusive, tributar as entradas a título de leasing. Tudo bem? Tudo ótimo. Todavia, em 2007, no julgamento do RE 461968, no julgamento do RE 461968, relatado pelo então ministro Eros Roberto Grau, o Supremo deu um novo posicionamento. E o ministro Eros Roberto Grau, naquele leasing internacional das aeronaves, da TAM, da Air France, o Supremo disse, olha, não incide ICMS no leasing internacional coisa nenhuma. E ali o ministro Eros Grau convenceu o plenário da necessidade de se afastar a possibilidade de incidir ICMS no leasing nacional. E ele propôs uma nova interpretação para um texto constitucional do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, alineado, dizendo o seguinte, não é possível que a gente acredite que a emenda 33 de 2001 veio querer autorizar o ICMS em qualquer importação. Isso seria um imposto de importação estadual. Eu, ministro Roberto Grau, entendo que não foi essa a intenção do constituinte reformador. Eu, ministro Roberto Grau, queria convencer meus pares ministros aqui no plenário a interpretar a Constituição de uma maneira diferente, entendendo que, na verdade, o 155, segundo 9A, quando se colocou a nova redação para esse 155, segundo 9A, o que se quis ali foi dizer que o ICMS poderia incidir se o importador fosse pessoa física ou jurídica, contribuinte habitual ou não do imposto, mas jamais numa hipótese em que não houvesse a circulação jurídico-econômica da mercadoria, é dizer, a transferência do domínio. Então, o professor Eros Roberto Grau, então ministro na casa, disse, não é isso que estão dizendo, não é exatamente o que a Ellen disse. Na verdade, não se quer autorizar ICMS em qualquer importação, mas sim nas importações, sejam por pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes habituais ou não de ICMS, que sejam importações que transfiram a propriedade da mercadoria. Aí sim se admitirá a incidência do ICMS. No leasing não há transferência da propriedade até que o arrendatário possa, em momento futuro, exercer a opção de compra. Do contrário, não há circulação jurídico-econômica de fora para dentro do país. A mercadoria entra para mero uso com a possibilidade de ser devolvida. Pode ser que o arrendatário não queira exercer a opção de compra. A verdade é que esse posicionamento do ministro Roberto Grau conduziu a uma decisão por maioria para afastar a incidência do ICMS do leasing internacional lá em 2007. Depois veio um novo julgamento no agravo regimental em recurso extraordinário 533663, agravo regimental no recurso extraordinário 533663 e reafirmou o entendimento do ministro Eros Roberto Grau. Bom, passaram-se alguns anos e aí veio essa discussão à tona de novo no plenário do Supremo. Será que deveria prevalecer a posição da ministra Ellen Grace ou a posição do ministro Eros Roberto Grau? E o Supremo pacificou de uma vez por todas essa questão no ano de 2015, no começo do ano de 2015, julgando o recurso extraordinário 540.829, o RS 540.829 de 2015, quando então o Supremo pacifica de uma vez por todas que não incide ICMS no leasing internacional, assim como no leasing interno, unificando-se em definitivo no plenário do STF o entendimento de que o ICMS não incide no leasing, seja ele leasing interno ou leasing nacional, salvo se houver a opção de compra ao final. Fundamento, não há fato gerador.
E por que não há fato gerador? Porque durante a fase da locação não há circulação jurídico-econômica de mercadoria. Por quê? Porque não há transferência do domínio. Esse só ocorrerá se houver o exercício efetivo da opção de compra ao final. Tudo bem? E como é que eu interpreto? Segundo esse entendimento pacificado no case do leasing. Como é que eu interpreto 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, entendendo que ele não está autorizando o ICMS em qualquer entrada de bem ou mercadoria no país, como literalmente está escrito. Na verdade, a intenção do Constituinte reformador, ao dar essa redação, não foi dizer que o ICMS incide em qualquer entrada, mas sim nas entradas de mercadoria que configurem operação de circulação jurídico-econômica, que transfira a propriedade para quem está adquirindo a mercadoria no Brasil, seja o importador pessoa física ou jurídica, contribuinte habitual ou não do imposto. Perceberam? Esse é o entendimento hoje do STF. Tudo bem? Bom, no próximo bloco eu vou conversar com você sobre contratos de seguro e as operações por via das quais as seguradoras de veículos vendem peças dos carros que são adquiridos por elas, dos seus segurados. O segurado tem um veículo, teve um acidente, perda total. A seguradora fica com o veículo do segurado. As peças que continuam com utilidade econômica, que se salvam do sinistro, a seguradora vende. Para um leiloeiro de salvados, para uma oficina de autopeças, para uma redistribuidora de peças usadas. E a gente vai discutir a questão da incidência ou não, já te antecipo, da não incidência do ICMS nas operações praticadas por companhias seguradoras de automóveis, alienando as peças salvadas dos sinistros dos veículos, das batidas, acidentes, perdas totais. Tudo bem? O que ensejou a súmula vinculante 32 do STF. Esse é o tema do próximo bloco, que vai ser o bloco final dessa nossa aula, o bloco 4, para a gente falar sobre súmula vinculante 32, não incidência do ICMS contra as companhias seguradoras de veículos quando elas alienam os salvados dos sinistros. Tudo bem? E o fundamento vai ser o mesmo, porque não vai ocorrer fato gerador, não vai ocorrer transferência, nem transferência do domínio, não vai ocorrer operação mercantil. Na verdade, o fundamento é o mesmo, não tem fato gerador, mas o argumento para... Bom, minha gente, espero que vocês tenham entendido, né? Espero que tenham compreendido a discussão sobre ICMS no leasing, né? Eu percebi que algumas pessoas ficaram comentando na transmissão, lamentável, né? Lamentável que tenha gente que durante a aula fique comentando na transmissão, né? Vocês sabem que eu fico indignado com isso, e se eu fosse aluno assistindo a aula, eu ia ficar putaraço da vida de alguém ficar batendo, botando no comentário. Eu ainda consegui bloquear 2 imbecis aí que entraram e ficaram falando, puf, meti o dedo e bloqueei, né? Enfim, vergonha alheia, né, cara? Porra, não tem a mínima noção, a pessoa, que pior do que a gente burra é a gente sem noção, que a gente sem noção é pior do que a gente burra, né? Inacreditável. Mas enfim, galerinha, obrigado aí pela companhia de vocês aqui nessa parte da tarde, né? Fico feliz que vocês tenham assistido, tenham participado, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, né? Eu tô aqui com meu amado amigo Alex, ainda tenho mais 3 blocos para gravar e já são 5 horas, vai dar para gravar 2 só. Porque agora às 18 horas eu tenho aula na primeira fase do OAB aqui, turma da noite, né? Então eu tenho mais uma aula ainda hoje, das 18 às 21h30, com o pessoal da primeira fase do exame de ordem, né? Então meu dia tinha que ter 25, 26 horas, né? Ó a galera do coaching exame de ordem aqui, ô Léo, beleza? Bom ver vocês aí, o pessoal da segunda fase também, olha a Shirley aqui, presente comigo, o pessoal de constitucional e de tributário, né? Obrigado, Mitila. Meu Instagram, pessoal, vocês conhecem, claro, @PedroBarreto_PortalF3. Tem o @PortalF3, o @EuAmoConstitucional e o @EuAmoTributário. Tudo bem? Que Jesus abençoe vocês, tenham um ótimo fim de tarde aí. Espero que tenham aprendido que não incide ICMS no leasing, só se houver opção de compra ao final. E aí seja o leasing interno, seja o leasing internacional. Eu amo vocês. TT, ó você aqui. Fabrícia Bassi de Brasília. Ô Fabricinha aqui, galera legal. Olha o Vini que tá aí também, Henrique, né? TT, minha linda, galera toda em peso aqui, né? Que bacana. Richelle, querida Richelle, né? Mitila sempre aqui presente, querida demais, tá? Artele Godoy, Gezinha, Neineia, né? Que bacana ver vocês aqui. Andréa, Odeia, que bom. Jamile, Mili, né? Que bacana, Verusquinha, Sheiloca, tá sempre aqui também, TT, Shirley, amo vocês, tá? Vou me despedir porque eu tenho agora que gravar outro bloco, vou gravar ICMS e seguradoras, vou explicar agora a súmula vinculante 32. Gostou, Mitila, do PBzinho lá no meu Instagram? Show, né? Ficou muito maneiro. Mari,